deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. De fato, um novo dia nessa manhã, uma nova esperança no Senhor, porque no Senhor, de fato, a nossa esperança é renovada. Então, seja bem-vindo à nossa transmissão dessa manhã, ao nosso culto da manhã. Este culto que nós estamos refletindo desde a semana passada sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Como mencionei, seria muito melhor ter dado o nome de Atos do Espírito Santo, porque demonstra exatamente a ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos naquele tempo. E é um livro, para mim, muito inspirativo. Se eu tivesse que escolher um livro específico da Bíblia, qual o livro que eu mais gostaria, Atos estaria entre os 3 livros que eu mais gosto de ler da Palavra de Deus.
Com isso, não quero dizer que eu não leio os outros, mas é o que eu mais gosto. Eu gosto desse assunto de igreja, missão, ação do Espírito Santo através das pessoas. E a gente tem muito que aprender nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Antes de mais nada, eu gostaria que você me acompanhasse em oração. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria que o Senhor possa falar mais uma vez em nosso coração, através deste livro, essas lições que temos tirado da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Então, fala conosco nesta manhã, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, principalmente para nós, batistas da Convenção Batista Brasileira. Temos aí um entendimento claro sobre esse tema. O tema que eu quero falar nessa manhã está dentro do texto de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Ele vai dizer então o seguinte: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui a gente tem Jesus Cristo falando exatamente sobre os seus últimos conselhos para os seus discípulos. Conselhos muito importantes, porque ele disse que eles estavam comendo com ele, foi logo após a sua ressurreição, e então ele dá as orientações, e antes dele subir ao céu, ele fala exatamente sobre isso. Primeiro, então, o tema que eu quero falar sobre nesta manhã é sobre o batismo de João e o batismo do Espírito Santo. O texto nos menciona que Jesus Cristo diz: olha, fiquem sobre vocês, para que vocês recebam então o batismo do Espírito Santo. Há um entendimento muito errado sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, e isso acabou causando divisões entre igrejas históricas e igrejas pentecostais, e ainda tem igrejas neopentecostais. Esse dia eu estive vendo o nome de uma igreja, eu achei bem interessante, que dizia o seguinte, embora utilizando a mesma denominação que a nossa, dizia o seguinte: Igreja Batista Pentecostal Renovada. E aí então a gente viu isso, nossa, não basta ser somente pentecostal, precisa ser agora renovada dentro da pentecostal. Então, mas a palavra de Deus nos ensina algo muito importante a respeito disso. Primeiro, eu preciso diferenciar o que é um do que é o outro. Quando nós mencionamos sobre o batismo de João, é claro que nós temos que voltar lá para Mateus capítulo 3. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 3 e a gente então entende o que é o batismo de João, porque é ali que é mencionado acerca de João, algumas coisas que a gente vê como João encara o fato do seu batismo, ele vai dizer o seguinte, o capítulo 3, versículo 5 de Mateus vai dizer o seguinte: Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até ele onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Aí a gente lê agora o versículo 11. Versículo 11 vai dizer o seguinte: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Note que ele deixa muito claro que o batismo dele é um batismo que simboliza um arrependimento. Importante a gente lembrar que quando o costume do povo de Israel, na época de Jesus e de João, eles utilizavam o lavar, o batismo, para a purificação do corpo, não era necessariamente a alma, questão de pecados, não. João, quando entra em cena, ele entra em cena trazendo esse novo significado de batismo, que uma pessoa ao ser batizada simbolizava que ela estava se arrependendo dos seus pecados, e agora, como o Messias ainda não tinha vindo, ela passava a acreditar no Messias, porque afinal de contas, esta era a mensagem de João Batista, porque ele dizia: olha, virá alguém depois de mim que é muito mais poderoso, ou seja, que é o Messias. A comunidade a qual João Batista participava tinha isso comumente, trazer exatamente essa esperança e essa expectativa no Messias. E isso a gente vê claro também quando narra ali o nascimento de Jesus Cristo,
quando dizia que o profeta esperava o nascimento de Messias, e quando o sacerdote pega Jesus Cristo pelos braços com poucos dias, ele pega e diz: agora eu posso descansar em paz porque os meus olhos viram a salvação. Ou seja, a gente demonstra exatamente alguém que tinha a expectativa do Messias. Era isso que trazia a salvação ao povo de Israel, a esperança no Messias. E exatamente essa é a mensagem de João Batista. João Batista, ele então ensina que o seu batismo era o batismo que evidenciava então a chegada do Messias, as pessoas passavam a crer nisso, e era símbolo do seu arrependimento. E a partir daí havia o que? Não só uma atitude exterior, não só uma ação que mostrava aos outros que estavam se purificando, mas acima de tudo, uma ação transformadora no interior. Então o batismo do João Batista, ele tinha esse símbolo, o símbolo de que uma pessoa estava sendo arrependida e passa a crer agora na esperança do Messias. Quando a gente olha para o texto de Colossenses capítulo 2, o versículo 11 ao 15, quando Paulo escreve exatamente sobre o batismo, ele vai dizer o seguinte, Colossenses 2, de 11 a 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças ao qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. O que nós podemos ver exatamente é que o batismo que nós fazemos hoje, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, entramos na igreja e fomos batizados, se você já foi batizado, você também já teve esse símbolo. Se você ainda não foi, eu peço que você entre em contato comigo e fale, porque nós também queremos que você seja batizado. Porque afinal de contas, essa é uma ordem de Jesus Cristo, é um passo importante que você deve dar no seu crescimento espiritual. E então, quando ele diz o seguinte, olha, você foi batizado, o símbolo do batismo também é esse, é igual. Então, o nosso batismo tem esse símbolo de que um dia aceitei Cristo Jesus como meu Senhor, eu não tenho mais a expectativa da vinda do Messias como se ele nunca tivesse vindo, mas a minha expectativa é no retorno do Messias, na sua segunda volta, quando ele vai arrebatar a sua igreja. Então nós temos essa expectativa, essa certeza do que Jesus Cristo então veio, e a minha espera na volta de Jesus Cristo para levar aqueles que o aceitaram como Senhor da sua vida. Para que isso aconteça, foi necessário que eu arrependesse dos meus pecados. E o símbolo do batismo é exatamente esse, que você morreu para o pecado e agora vive para Deus. Por isso que há o mergulho. O mergulho é algo que simboliza exatamente essa atitude de você morrer para o mundo e viver para Cristo. Até aí o que nós estamos vendo aqui parece igual, mas quando nós chegamos na ação do Espírito Santo, a diferença exatamente do batismo do Espírito Santo para o que João Batista traz para nós, é que o Espírito Santo, ele não só é uma atitude exterior, que o batismo ele pode ser uma atitude somente exterior. Uma pessoa pode chegar na igreja, ser batizada e não ter sido batizada com o Espírito Santo. Quando eu falo do batismo do Espírito Santo, eu não estou falando a respeito do dom de língua. Dom de língua é um dom como qualquer um outro. E é importante que você entenda isso. Mas o batismo do Espírito Santo, ele vem como uma promessa do Pai. Jesus Cristo disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas dizem o seguinte, mas os discípulos já não criam em Jesus Cristo? Sim, já criam em Jesus, mas a obra do Espírito ainda não tinha sido iniciada. A obra do Espírito se inicia em Atos capítulo 2, e a gente está no Atos capítulo 1, é antecedente. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito, então o Espírito não estava presente no corpo dos discípulos, no coração dos discípulos, como nós temos o Espírito Santo hoje em nossa vida. Então isso precisa ficar bem claro.
Até antes do Pentecostes, os discípulos recebiam o Espírito Santo somente por alguns momentos. Era assim no Antigo Testamento. O Antigo Testamento demonstrava isso. Uma hora o rei estava com o Espírito Santo, outra hora o rei não estava mais, que é o caso do rei Saul. Uma hora o Espírito Santo entrou no coração de Davi para a construção do templo. Também foi a mesma coisa. Conforme as pessoas iam fazendo suas atividades, o texto do Êxodo diz que o Espírito Santo entrava no coração deles, na vida deles, para realizar determinada obra, mas ao final daquela obra ele saía. Já com o Pentecoste, o Consolador estará sempre conosco. Há uma ação inicial do Espírito Santo, e nesse sentido os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, porque ainda a dispensação do Espírito Santo para estar permanente com os discípulos ainda não era realidade. Por isso que Jesus fala que a questão do batismo do Espírito Santo. A partir daí, então, como o Espírito Santo entra no nosso coração, isso evidencia de forma externa, nós podemos entender que o batismo do Espírito Santo alega espiritualmente que houve uma conversão daquela pessoa, e a partir do momento que nós cremos no Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo, aliás, recebemos o Espírito Santo de Deus. Pedro fala isso quando ele vai falar sobre a conversão de Cornélio. Ele pega o seguinte: olha, eles também receberam o Espírito Santo no momento que creram, quando também nós cremos. Ou seja, não há um segundo batismo. O batismo é feito no momento da conversão. Se pensarmos dessa forma, de que o batismo do Espírito Santo só é feito com evidência de dom de línguas, vamos ter então que cancelar o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, onde o apóstolo diz sobre os dons, e ele fala que todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós quem? Aí ele menciona anteriormente as pessoas que não somente tinham dom de língua ou interpretação, ou de cura, ou de fé, mas as pessoas que tinham dom de ensino, de liderança, de contribuição. Todas as pessoas receberam o Espírito Santo, porque isso é outorgado para nós no momento que nós cremos em Jesus. Talvez você possa dizer de um outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando os discípulos estão lá falando acerca de Jesus Cristo. Eu vou abrir esse texto de Atos, capítulo 19, o versículo 2 a 7, porque algumas pessoas mencionam exatamente esse texto e acaba sendo um pouco confuso na cabeça das pessoas. Atos capítulo 19, o versículo 2 a 7 vai dizer o seguinte: perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta, quando creram. Não é depois que creram e receberam o dom de língua, não, é quando creram. E aí ele continua: ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. E Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E ele, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre ele, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E aí as pessoas dizem o seguinte, mas aí está falando que eles falaram em línguas. Sim, para que ficasse evidente para o povo de Israel, para os judeus, de que a presença do Espírito Santo veio através disso. Não necessariamente que recebe o dom de língua. Nós temos aqui 12 pessoas. E 12 pessoas que receberam o dom de línguas. Não que todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, no momento que creram, recebem o dom de língua. Não é bem assim. Aí Paulo vai explicar para nós, e a gente pode falar sobre isso num outro estudo, sobre os dons. Inclusive, eu convido você a participar do curso Forma. O curso Forma vai tirar para você essas muitas dúvidas a respeito dos dons do Espírito Santo. Mas o que fica evidente para nós é que o batismo de João é um batismo que evidenciava o arrependimento das pessoas. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo entra no nosso coração a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. E isso precisa ficar muito certo em nós. E essa presença do Espírito Santo, é muito claro que você entenda isso, não é para que você fale em língua, para que você profetize, para que você dê revelação, para que você cure.
A presença do Espírito Santo em nós, aí a gente volta para Atos capítulo 1, versículo 8, é para que sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Poucas vezes falamos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo quando ela evangeliza, quando ela fala de Cristo. Geralmente nós falamos que as pessoas são cheias do Espírito Santo quando ela fala em língua, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que vocês receberão poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Quando uma pessoa fala em língua, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 12, ela edifica a si mesma, e quando há intérprete, aí ela edifica a igreja. Mas para as pessoas que não conhecem a Cristo, é necessário que o dom da evangelização, que a igreja fale uma língua que as pessoas entendam, a não ser que a pessoa esteja fora do país. Mas no nosso dia a dia, especialmente aqui onde falo, no nosso país, Brasil, é necessário que se fale em português. E a presença do Espírito Santo fica evidenciada na vida da igreja quando nós recebemos o poder do Espírito, é para evangelizar. Todas as vezes que há menção no livro de Atos sobre a presença do Espírito Santo, a igreja se enchia de coragem para evangelizar. Ela não se enchia de coragem para falar em línguas, ela saía para evangelizar. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 16, ele vai dizer algo muito importante a respeito do evangelismo e como ele encarava isso. Ele dizia o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz que para ele, a vida dele, o principal não é a busca do dom de línguas. Para ele, o apóstolo Paulo, o principal era receber o Espírito Santo, pegar o poder do Espírito Santo para ser testemunho, para evangelizar. A diferença que nós vemos entre o batismo de João e do Espírito Santo é que de João evidenciava o seu arrependimento de uma forma externa. Já o batismo do Espírito Santo, ele evidencia de forma concreta e real e indiscutível de que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, e que a presença do Espírito Santo a enche de poder para testemunhar acerca de Cristo. Por isso que Atos dos Apóstolos, mencionando de novo que seria muito melhor colocar-se Atos do Espírito Santo, demonstra a ação do Espírito Santo na igreja para a evangelização. A preocupação do Espírito Santo, não é se a gente vai falar em língua ou não, mas a preocupação do Espírito Santo é se nós vamos colocar na nossa agenda, priorizar e evangelizar pessoas. Você que recebeu o Espírito Santo de Deus no momento que creu em Jesus Cristo, o Senhor já te deu poder para ser testemunha. Então, chega de covardia, chega de timidez, chega de desculpa e seja uma testemunha, porque o Espírito Santo encheu de você de poder para ser testemunha de Jesus aonde estiver. Isso evidencia que você recebeu o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e que nós como igreja possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não porque temos muitas pessoas que falam em língua ou interpretam, mas que somos uma igreja que anuncia o Evangelho de Cristo. Convido você a estar conosco, 19 horas, por conta do edital, na nossa igreja, hoje à noite. Nós vamos encerrar a série de mensagens no Evangelho de Cristo e meu desejo é que você esteja de forma presencial. Lembrando que, graças a Deus, nós temos um bom espaço, que mesmo com o edital, na nossa cidade, na fase 1, que diz que os templos devem estar 30% de capacidade, isso ainda dá para o que nós temos de membresia hoje. Então, vamos estar juntos celebrando ao Senhor. Deus abençoe. Até mais, em nome de Jesus. Abraço.